E nesta quinta-feira, o IBGE divulgou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, Covid-19, referente ao mês de julho. O levantamento traz ainda dados sobre 6 novos temas. Sobre o assunto, eu vou conversar agora pela internet com o técnico de informações do IBGE, Vinícius Andrade. Boa noite, Vinícius. A primeira pergunta para você: qual o cenário aqui em Sergipe apresentado para essa nova pesquisa? Boa noite, Gilvan. A PNAD Covid está em campo desde maio, de 2020. Esse é o terceiro mês de coleta da pesquisa. E a gente tem aqui em Sergipe uma diminuição dos níveis de ocupação, da população, um aumento no número de pessoas fora da força de trabalho, isso considerando os indicadores produzidos especificamente para o mercado de trabalho. Então, a gente tem uma situação de agravamento da situação no mercado de trabalho, justamente com esses dois fenômenos acontecendo aí em paralelo. Uma diminuição nos níveis de ocupação e um aumento da população fora da força de trabalho, que é justamente a população que não procura emprego, e que muitas vezes, nesse grupo fora da força de trabalho, gostaria de trabalhar, mas que não está fazendo uma busca ativa por uma atividade laborativa. O IBGE também avaliou, por exemplo, os testes de Covid e a questão do isolamento social. Eu pergunto, qual é a situação no momento aqui no Estado? Isso. Esses foram novos temas que foram incluídos no questionário dessa pesquisa no mês de julho, Então, são os primeiros indicadores que a gente tem a respeito disso. Em relação aos testes da Covid, a gente verificou que 5,9% da população sergipana, e isso corresponderia aproximadamente a 137 mil pessoas, realizaram os testes da Covid até o mês de julho de 2020. A gente percebeu que você acabou de falar dados de hoje, da Secretaria de Saúde, mas lembrando que hoje a gente está em 20 de agosto e essa pesquisa ela encerra a coleta dela justamente na última semana de julho. Então, a gente tem dados referentes aí ao início da pandemia até o final do mês de julho, com 5,9% das pessoas tendo feito esse teste. Esse teste pode ter sido o PCR, que é aquele swab nasal ou oral, pode ter sido também aquele que tira só uma gotinha do dedo, que você dá só uma espetadinha no dedo, que parece o teste lá da glicemia, e pode ser também a coleta do sangue, também da veia, para a coleta de um volume maior de sangue, para observar aí a existência de anticorpos, nesse material biológico. O que a gente observou também nesse conjunto das 5,9% das pessoas que fizeram o teste, 137 mil pessoas, 40 mil delas testaram positivo. Agora, observe, isso, mais uma vez ressaltando, foi até o final de julho. Essa pesquisa é feita durante todo o mês de julho, com entrevistas na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana. Então, obviamente, a gente estava num momento ainda anterior ao que a gente vive hoje, com um número maior de casos oficialmente registrados, como você mesmo acabou de comentar aí, com os dados oficiais da Secretaria de Saúde. Com relação à educação, qual é o resultado que vocês têm? Olha, a gente tem um percentual bastante elevado de crianças, de pessoas, não só crianças, mas adolescentes e também adultos, no caso do ensino universitário, que estavam de férias por conta da tipicidade do mês de julho, Então, muitos aproveitaram para conceder esse período de férias, os que não já tinham concedido isso no início da pandemia, para ganhar uma espécie de tempo, mas a gente tem um número elevado de pessoas que não estão tendo atividade escolar nenhuma. Então, as escolas particulares, a gente sabe que elas conseguiram se adaptar de uma maneira relativamente rápida ao ensino remoto, tanto por conta das possibilidades tecnológicas da própria escola, como também do seu público discente, o poder aquisitivo e o acesso à computação e à internet, etc. Mas a gente sabe que em alguns estratos específicos, as próprias escolas não têm condições de oferecer essa educação à distância
e os próprios alunos também não têm condição de acompanhar esse ensino à distância. Então, essa é uma das situações também que entraram na investigação justamente esse mês. Bom, eu falei com Vinícius Andrade, técnico do IBGE, a quem agradecemos pela sua entrevista aqui ao Jornal do Estado. Boa noite para o senhor, viu, senhor Vinícius? Boa noite, obrigado.